Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 11 nos diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Este texto é um texto que nos traz consolo. Talvez durante todo este tempo que estivemos estudando, você foi entendendo algumas situações que infelizmente possam ter tomado a sua vida, mas como dizíamos na chamada deste vídeo, de que ainda que eu não tenha praticado, ainda que você seja uma pessoa que nunca tenha praticado nenhum ato imoral de fornicação, de adultério, de lesbianismo, de homossexualismo, talvez você nunca tenha sido uma pessoa injusta, nem malicioso, talvez você nunca faltou o respeito, nem deixou de ser bondoso e atender às necessidades dos demais, nunca tenha faltado a sua palavra quando você se comprometeu com alguém, talvez você tenha sido obediente aos seus pais, tenha sido misericordioso. Porém, dizíamos, existe uma atitude que faz de nós tão culpados quanto qualquer uma destas atitudes. E ele começa no versículo 1 do capítulo 2 dizendo que somos indesculpáveis. Novamente a palavra, que quando falávamos no primeiro vídeo desta série, de que são indesculpáveis aqueles que não conhecem ou não reconhecem a soberania, a divindade, os atributos de Deus e o seu eterno poder, quando observam tudo que ele criou e não são capazes de perceber que somente existe um Deus. E esta pessoa transforma o que é incorruptível, Deus, em algo que é mentira, que é uma mentira, transformando uma imagem de homem, de animais, de répteis, de aves, para adorar, para prestar culto, para render veneração, adoração, para através desta imagem, desta idolatria, através deste ídolo, tentar acessar a Deus. E ao fazer isso, ele está mudando a verdade que é um Deus incorruptível por uma mentira, usando a criatura, um homem que é corruptível para ser a sua referência de divindade. Ao fazer isto, ele se transforma em uma pessoa indesculpável. E aí vem as consequências que estávamos explicando. E se você observa, existem 3 momentos aqui neste texto, onde diz que Deus os
entregou. E aqui diz, no versículo 24 do capítulo 1 de Romanos, diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Mais abaixo, no versículo 26, ele diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. E no versículo 28 ele diz: e havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, existem 3 momentos aqui que diz que Deus nos entrega. Como quando um pai tenta fazer um filho refletir, raciocinar, analisar os seus atos e o que está fazendo para que não tenha consequências que não são boas para o seu futuro, e o filho simplesmente despreza estes conselhos. Então o pai tem que permitir que este filho colha as consequências da sua má decisão. Igualmente aqui está passando. Porém, se você observa no texto que nós lemos no dia de hoje, Deus não abandona os seus filhos. Ele enviou a Jesus, e no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Há uma porta aberta. Existe uma oportunidade dada por Deus, que aqui, quando ele começa no capítulo 2 a explicar de que existe uma atitude que nos faz tão indesculpáveis diante de Deus quanto um idólatra, é quando eu julgo a outra pessoa. O julgar outra pessoa me transforma em alguém tão culpável diante de Deus, com tanta culpa diante de Deus contra, quanto qualquer uma destas atitudes anteriores que explicávamos. Que faz o idólatra? Ele tira Deus do seu trono e coloca um ídolo no lugar deste trono, transformando esta pessoa, esta criatura corruptível, que pode morrer, que é factível de ficar doente e de ser corrompida na sua perfeição, coloca esta pessoa no lugar do Deus incorruptível. Aqui nós nos transformamos em indesculpáveis quando julgamos, porque estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Quando eu julgo a atitude de outra pessoa, porque na sequência ele explica que bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, a única possibilidade de um julgamento verdadeiro, correto, na medida exata, e uma condenação correta e precisa, é somente Deus quem pode dar. Ele é o único que pode julgar e condenar cada um de nós, segundo os nossos comportamentos. E este dia se aproxima. Diz que é o dia da ira do Senhor. É o dia em que ele executará, no versículo 5 do capítulo 2 de Romanos: mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, se eu julgo a alguém,
eu estou dizendo que sou melhor que Deus. Então eu quero ocupar o lugar de Deus para julgar a atitude de outras pessoas. E isto me transforma em uma idólatra, porque eu estou me colocando como se eu fosse alguém que tivesse a condição e o poder de julgar a atitude que outra pessoa está tendo. E aqui Deus elimina completamente a possibilidade de que um ser humano possa, de alguma forma, ser juiz da atitude do outro. Por isso ele diz que nos transformamos em indesculpáveis, porque este lugar somente pertence a Deus e devemos ter esta atitude de submissão, de reconhecimento e inclusive de agradecimento, porque esta é uma posição muito difícil. Como seria termos que condenar alguém e dizer qual deveria ser a sentença sobre o erro desta pessoa? Assim que isto é um benefício para nós. Deus nos deixa livres para que nós simplesmente possamos realmente ter misericórdia, sermos bondosos e inclusive estendermos a esta pessoa que vemos necessário sim que mude algumas coisas nas suas atitudes para que alcance a vida eterna, a paz, a honra, esta condição de imortalidade e de estar com Deus. Todos nós queremos que todos alcancem esta condição, a começar de Deus. Por isso, ele mandou a Jesus para que abrisse esta porta e que desse esta condição. Paulo diz que ele não se envergonhava, porque, infelizmente, é vergonhoso uma pessoa que é pega em fornicação, em adultério, em lesbianismo, em homossexualismo, em idolatria, em mentiras, em enganos, em avarícia, em orgulho. São coisas que, infelizmente, causam vergonha. É vergonhoso ver quando alguém que traiu, que faltou a sua palavra, que não cumpriu aquilo que disse, é confrontado, às vezes, em tribunais humanos, onde sim existem leis nos nossos países para que sejam julgados cada uma destas atitudes. E isto é normal, existe aí um código de lei onde um juiz ele se respalda para que ele possa dar uma sentença segundo o que é julgado aí num julgamento. Porém, quando nós falamos de julgar o coração, a alma e a atitude que esta pessoa está tendo, somente Deus pode fazer isso. Existem pessoas que estão presos numa prisão, mas a sua alma está livre porque se arrependeu, reconheceu, buscou a Deus, pediu perdão, se reconciliou com Deus e até mesmo com aqueles que ele fez mal. Ele muitas vezes pode até conseguir a reconciliação e o perdão. Isto faz desta pessoa totalmente apto para receber a vida eterna e o perdão de Deus e poder morar com Deus na eternidade. Isto é o que nós queremos deixar como a mensagem central deste vídeo, de que sim existe a possibilidade, que eu tenha sido uma pessoa muito correta, como explicávamos, mas tenha cometido esta falha, julgar a atitude das outras pessoas. Ou talvez eu tenha praticado algumas, ou várias, ou talvez todas as coisas que estes textos nos têm ensinado destes vídeos. Mas neste último vídeo, fechando esta série sobre entender esta situação, nós queremos deixar aqui para que cada um de nós possamos ter este entendimento aberto, nossos olhos espirituais, para entendermos que a bondade, ele diz aqui que existe uma riqueza da parte de Deus, a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. O que fará que alguém deixe todas estas atitudes? Diz aqui que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isto é, Deus está aguardando
Talvez a pergunta que não quer calar: por que Deus ainda permite que o mundo siga existindo com tantas coisas que estão passando? Porque Ele está aguardando com paciência, com tolerância, com longanimidade, a que cada um que decida e necessite possa tomar para si esta possibilidade de ver a bondade de Deus levando ele a um verdadeiro arrependimento, para que possa, através deste verdadeiro arrependimento, receber de Deus o veredito de ser aprovado naquele dia, dia da ira, o dia do justo juízo, aonde Deus, o único que pode, nos vai julgar com verdade. E a verdade, por mais que nós possamos de alguma forma camuflar diante de quem quer que seja a verdadeira condição que está na nossa alma, no nosso coração, diante de Deus, isto não será possível. Ele conhece a verdade do que vai na minha mente, no meu coração. E isto é o que ele vai utilizar para o dia deste julgamento. E esta é a oportunidade que você tem no dia de hoje, de tomar posse desta bondade para arrepender-se. Não para crer que Deus, porque é bom, porque é amor, Ele não vai ser justo. Aqui diz que Ele vai fazer justiça. Ele vai ser justo. E ser justo significa condenar aquele que decidiu, como ele mesmo diz aí, cumprir ou obedecer à injustiça. E se eu obedeço à injustiça, no versículo 8, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, que é Jesus, e obedecem à injustiça. Eu não sei o que você tem praticado e não sei quantos apoiam talvez as coisas erradas, segundo a verdade da Bíblia, e que muitos apoiam por apoiarem, por ter leis, inclusive, que dão liberdade que você pratique. Aqui nós falamos sobre não matar, e muitas vezes hoje nós encontramos de uma forma tão natural, como se fosse algo comum e natural e que se possa fazer de uma forma indiscriminada o aborto, como se isto fosse simplesmente livrar-se de um problema. E isto é matar. E muitas vezes se praticam coisas como se isto fosse normal e que não esteja condenado e que não seja injusto e que não seja errado, porque talvez uma lei de pessoas corruptas que não estão vivendo em linha com estes princípios estão aprovando. Ou talvez amigos, amigas, parentes que querem que você tenha uma carreira, uma vida exitosa, então essa criança vai prejudicar o seu desenvolvimento e que você tem liberdade para poder retirar esta criança. E isto é algo que nós sabemos que não é correto e que a Bíblia não aceita. Porém, nós precisamos reconhecer isto, ter este coração rendido e decidir obedecer à verdade e não obedecer à injustiça. Este é o tempo do livre-arbítrio. Deus nos está deixando livres para que tomemos as nossas decisões e que atuemos segundo o que nós decidimos colocar como os nossos valores para as nossas vidas. Segundo os valores que eu decido tomar para a minha vida, são as atitudes que eu vou praticar. E Deus espera que nós tomemos como valores o que Ele coloca como um valor correto, para que neste dia, que às vezes parece que não vai acontecer porque vemos tantas coisas passando e tantas pessoas injustas sendo beneficiadas e podendo desenvolver tantos projetos, e às vezes pessoas honestas, justas, que buscam a Deus tendo tanta dificuldade, e dá a impressão que a palavra de Deus não se cumprirá. Porém, eu quero dizer a você
que isto não é verdade. Você necessita entender que sim, a palavra de Deus se cumprirá. E se cumprirá totalmente, incluindo o julgamento que se aproxima. E este é o tempo aceitável do Senhor, para que você se arrependa, que você tome posse desta bondade e, ao chegar a este arrependimento, você possa ser transportado de alguém reprovável e indesculpável para alguém aprovado e que Deus mesmo vai defender. Aqui é o momento onde você necessita tomar uma decisão. Este é o momento em que Deus te permitiu viver. Talvez você tenha vivido muitas situações na sua vida, talvez doenças incuráveis, você recebeu cura, talvez uma situação difícil de um relacionamento financeiro ou familiar, e Deus preservou a sua vida até este momento. Este é o momento para que você possa utilizar, para que possa conquistar esta condição de poder estar na presença de Deus, tendo vida eterna, sendo honrado, tendo paz para poder viver a eternidade. E diz a Bíblia que Ele não faz acepção de pessoas. Isto quer dizer que aqui não importa se você é um pastor, se você foi um padre, se você quem seja, que líder espiritual você tenha chegado a ser, ou se você nunca se aproximou de uma igreja sequer, ou se você foi a pessoa mais promíscua deste mundo e mais longe de qualquer coisa espiritual que possa existir nesta terra. Ou talvez você tenha realmente estado no satanismo e metido com coisas do ocultismo, das trevas. Diz a Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Esta porta está aberta para todo aquele que nele crê. Diz aí que é poder o Evangelho, que é a boa notícia. E a boa notícia é que Jesus, através do seu sacrifício na cruz, abriu esta porta para que possamos ser salvos. Esta porta aberta, ela está aberta ainda. Vai se fechar, mas neste momento ela está aberta. E diz que ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. E aqui a pergunta, Marildes, o que eu necessito fazer para poder acessar esta bondade de Deus e poder estar entrando por esta porta? Muito simples, uma pequena oração. E neste momento nós vamos fazer esta oração e eu gostaria que você repetisse esta oração e entregasse o seu coração ao Senhor para que você possa entrar por esta porta e fechar toda a possibilidade de estar em condenação, de ira, de tribulação, e que ainda vivendo o restante de dias neste lugar aqui que estamos no mundo, neste tempo que sobre, possamos viver em paz, possamos estar com esta confiança por termos esta promessa. Faça esta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu abro as portas do meu coração e te peço para que tu venhas a viver nele. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Te peço que escrevas o meu nome no livro da vida e eu te servirei todos os dias da minha vida. Renúncio ao meu passado, renúncio a Satanás, renúncio ao mundo e me entrego completamente a ti. Tu eres o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que este seja o dia em que você
sai desta condição de condenado à morte e a ser indesculpável e reprovado para entrar à condição de vida eterna e ser aprovado e guardado por Deus em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.